falar agora sobre um tema que diz respeito ao formato da Terra. Tá? Afinal, qual é o formato da Terra? A Terra é praticamente uma esfera. Eu vou argumentar que o nosso planeta se aproxima mais de uma esfera do que os objetos com forma esférica que nós conhecemos cotidianamente. Agora, um pouquinho de história. Nós estamos em 1680, aproximadamente, a época do Newton. Em 1600, não havia dúvida que a Terra era um esferoide. Mas lá em 1680 já se discutia sobre o achatamento que esse esferoide teria. A Terra é um esferoide achatado. Naquela época, vigiam duas mecânicas, tá? A mecânica de René Descartes e a mecânica de Isaac Newton. E elas estavam concorrendo. E elas faziam predições diferentes sobre o achatamento da Terra. Tá? Os cartesianos, a mecânica de Descartes, previa que a Terra fosse um esferoide achatado no Equador, enquanto que a mecânica de Newton previa que a Terra fosse um esferoide achatado segundo o seu eixo polar. Ou seja, Newton previa um eixo polar um pouquinho menor do que o eixo equatorial e os cartesianos faziam uma previsão contrária. Essa discussão, que envolveu a mecânica cartesiana e a mecânica newtoniana, não apenas nesse detalhe aqui que eu estou discutindo, que é a forma da Terra, ela perdurou por quase meio século. Newton já tinha morrido, e ainda não se sabia se era Newton ou era Descartes que estavam com a razão em relação à forma da Terra. A previsão de Newton sobre esse achatamento é que o raio polar fosse cerca de 26 quilômetros menor do que o raio equatorial. Ou seja, a mecânica newtoniana permitia, inclusive, fazer uma estimativa de quão diferentes eram os dois raios. Tá? E a previsão teórica era 17 milhas ou 26 quilômetros, o raio polar menor do que o raio equatorial. Tá? Essa previsão ela é encontrada no célebre livro do Newton de 1686, tá? Os Princípia, no livro 3 dos Princípia, chamado Sistema do Mundo, tá? Ele faz essa previsão. Como ele faz essa previsão, ele usa um modelo de terra líquida, tá? Imaginando dois canais, tá? Com líquido, tá? Um que sai do centro da Terra e vai até o Equador, e outro que vai até o polo, e esses dois canais estão conectados, e aí para que essa coisa esteja em equilíbrio, tá? Como a Terra está girando, tá? Esse canal aqui deve ser maior do que aquele lá, e ele consegue, inclusive, calcular a diferença entre esses dois tamanhos, que é aquela diferença de 26 quilômetros. Bom, Newton morreu em 1727. Ele já estava morto quando, por volta de 1730,
os franceses, mais especificamente em 1735, os franceses resolvem fazer medidas sobre o achatamento. Tá? Porque aí já havia condições experimentais de medir o achatamento. Tá? Os franceses mandam 2 expedições que saem da França em 1736. Uma vai para Lapônia, perto do Polo Norte, e outra vem aqui para a América do Sul, no Peru, tá? Para fazer medidas geodésicas que vão resultar numa medida do achatamento da Terra, para ver se é o Newton ou se é o Descartes que estão com a razão. Afinal, quem está com a razão? É Newton ou é Descartes? Vamos medir. Tá? A expedição que saiu para a Lapônia, ela saiu em 1736, um ano depois ela já tinha voltado. Essa que veio para a América do Sul, passou 9 anos aqui, os franceses. Tá? Obviamente, eles não vieram só fazer essas medidas, eles vieram conhecer também o que havia aqui na América do Sul. Tá? No primeiro ano, eles fizeram as medidas e depois viajaram aqui pela América do Sul, eles desceram o rio Amazonas, andaram em muitos locais. Mas só em 1745 eles retornaram para a França. E o resultado dessas expedições fez a balança pender para o lado dos ingleses. Tá? E vejam que as expedições eram francesas. Tá? Os franceses acreditavam num achatamento de acordo com aquilo que o Descartes dizia. Mas as próprias expedições fizeram as medidas e disseram, não, o Newton é que está com a razão. O Newton tinha previsto 26 quilômetros, essas expedições mediram 33 quilômetros para a diferença entre o eixo polar e o eixo equatorial. Hoje, nós sabemos que é menor ainda essa diferença. Ela não é de 33, ela é de 21. Tá? Então, 33 é a medida, 26 é a previsão teórica do Newton, e hoje nós sabemos que é 21 quilômetros. Bom, o que é 21 quilômetros, tá? Nessa esfera que tem 6.370 quilômetros de raio, tá? Porque o raio da Terra é aproximadamente 6.370 quilômetros. 21 quilômetros representa 0,3% do raio da Terra. Interessante que o próprio relevo da Terra, tá? Imaginem que a gente pudesse retirar toda a água que está em cima da Terra e aparecer só o relevo da Terra, o fundo da fossa das Marianas, e a gente ia poder enxergar. Hoje ele está coberto por água. Tá? Ele está 10 quilômetros abaixo do nível do mar. Tá? O topo do Himalaia está 10 quilômetros acima do nível do mar. Tá? Essa diferença é de cerca de 20 quilômetros, por acaso, tá? Isso é um acaso, parecida com o próprio achatamento. Tá? Então, seja por relevo, seja por achatamento, a diferença entre a maior e a menor medida é apenas 0,3% do raio médio. Tá? Bom, as bolas da FIFA talvez sejam as coisas que andam por aí que se aproximam mais de 6 esferas que a gente conhece. Uma bola da FIFA só pode ser usada se ela passar por um critério lá que a FIFA estabeleceu. Se pegar o maior diâmetro e o menor diâmetro de uma bola da FIFA, essa diferença não pode exceder 1,5%. Tá? 1,5%. Ora, como as expedições geodésicas mostraram lá no século XVIII, no século XVIII já, tá? E medidas posteriores corroboraram isso, tá? O achatamento é menor. Tá? Ou seja,
a Terra se aproxima muito mais de ser uma esfera do que uma bola da FIFA. Ou seja, quando em 1972 apareceu essa fotografia linda aqui, tá? que é a Blue Marble, é a primeira vez que se fotografa a Terra vista de longe. Essa foto mostra uma bolinha redondinha, tá? Isso é perfeitamente consistente com o que já se sabia em 1745, tá? Que a Terra é realmente quase uma esfera. Tá? Os objetos que vocês conhecem assim cotidianamente, tá? E que a gente diz, isso aí é uma esfera, que é uma, tá? Se afasta mais de ser uma esfera do que a própria Terra.